alguns dias atrás, o Ian Neves, nosso comunista favorito, postou um vídeo falando que ele ia tirar umas férias, porque afinal de contas a condição mental dele ele não estava tancando, afinal de contas ele tinha tido seus dados vazados e, cara, é completamente compreensivo você precisar de um tempo, pedir ajuda nesse sentido, porque, cara, não é moleza tancar a internet, não. Só quem já sofreu um hate de um grupo, né, na internet sabe o quanto isso é hard, né? E, obviamente, depois que inclusive ele fez um vídeo no sentido de falar, galera, ó, vou tirar férias e tal, e obviamente que o que aconteceu, os nossos queridos Monarcão, galera do MBL, fizeram reacts criticando o Ian, falando que o Ian tava sendo mole, não tava aguentando a internet, gente que num passado não muito distante não aguentou a internet, né? Então a gente reagiu a isso aqui, e hoje o Ian publicou um vídeo onde ele está respondendo a isso, né? Respondendo ao Arthur Duval, a galera do MBL, né? E ao Monark também. A gente vai ver essa resposta aqui e vamos aproveitar para discorrer sobre esse assunto aqui, porque eu acho que isso é interessante para as nossas discussões futuras sobre a internet. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sei que é estranho me ver assim, sem overlay, offline, olhando pra câmera, mas esse vídeo vai ser bem comum mesmo. A primeira razão pela qual eu tô fazendo um vídeo é pra dar um sinal de vida. Caso alguém não saiba, eu tô em afastamento temporário. Eu queria dizer que eu procurei ajuda, que eu tô bem, e eu queria, do fundo do meu coração, agradecer todo mundo que prestou solidariedade, que manifestou apoio, porque foram muitas pessoas mesmo. Se você tá... Exato, inclusive nós aqui fizemos isso. Eu questionei esse posicionamento, eu achei que o Monark nesse sentido foi aquilo que o Igor falou no Flow, e eu faço uso da palavra. Foi cuzão, mano. Você falar um negócio desse, você fazer graça com alguém assim, sendo que você sofreu isso, acho que é otário, né? E eu não tenho dúvida que a minha pequena galera aqui do Chocolate, a gente não é esse tipo de gente. E a gente, inclusive, tenta se posicionar pra defender quando esse tipo de coisa acontece. Um pouco perdido a respeito do que eu tô falando, vai ter um vídeo aqui na descrição explicando a situação em pormenores. Só que a segunda razão pela qual eu tô fazendo esse vídeo é porque algo meio inesperado aconteceu. É isso que eu quero comentar de forma extensa nesse vídeo. Caso vocês não saibam, o MBL tem falado bastante dos comunistas, inclusive eu. E de todos os vídeos que eles já pegaram pra Exatamente, o MBL achou, né? Eles acharam alguém pra... Não só alguém, né? Foram atrás dos comunistas, né? Estão tentando inverter o jogo. Mas não vai dar certo, não. Reagir que eu já tinha feito, eu não esperava que o meu último vídeo fosse ser um deles. E não só eles reagiram a esse vídeo uma vez, mas eles reagiram várias vezes. Inclusive até o Monark comentou esse vídeo. Eu achei os comentários deles acerca do vídeo bastante interessantes, pra dizer o mínimo. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. O que eu quero deixar claro, logo de cara, é que eu não vou ficar rebatendo as coisas que eles falam sobre mim uma por uma. O MBL sabe muito bem o que tá fazendo, o MBL não tá lá pra ser convencido, e ficar rebatendo ponto a ponto é uma tremenda perda de tempo. O que eles estão fazendo é jogo de cena pro público deles. O que importa pra gente? Importa pra gente analisar a tática que o MBL tá empregando. É muito mais importante do que ficar rebatendo a terra plana da vez. Então, em primeiro lugar, alguma coisa que os comunistas estão fazendo na internet tá incomodando muito o MBL. Exato. E isso a gente não tem dúvida, tá? E olha que eu digo e repito, eu não sou um comunista, eu acho que ainda não tenho escopo suficiente pra isso, mas eu acho que... Eu até vi isso no Twitter um dia desse, que o primeiro passo, né, para se tornar um comunista, e que era inclusive esse o tema, é se importar, né, se importar como trabalhador. Então eu diria que não só eu, mas como a minha comunidade aqui, e cada vez mais pessoas, têm conseguido se enxergar na conjectura atual, de que, cara, nós somos os trabalhadores, que é nós por nós, ninguém vai nos defender, tá? Os patrões não vão nos defender, eles não estão nem aí, inclusive, para as nossas demandas. Eles querem cada vez mais tirar essas demandas. E o primeiro passo para uma revolução, que inclusive essa foi a piadinha que o MBL tem falado, e o Monark fez o mesmo, de falar, são esses aí que vão ser os grandes revolucionários. O primeiro passo de qualquer mudança começa aqui, ó, em compreender quem você é no mundo, em compreender as injustiças que estão acontecendo, que muitas vezes você não percebeu, e o principal, compreender os seus direitos, porque, gostem ou não, os trabalhadores têm direitos, né? E a partir dessa percepção de direitos, começar a cobrar, a dizer, ó, nós temos direitos aqui, a procurar ajuda quando preciso, a procurar a justiça quando necessário, tá? Esse é o primeiro passo. A principal tática que eles adotaram é a tática da descredibilização. Eles estão tentando descredibilizar os interlocutores,
para que eles sequer sejam ouvidos. Por isso que vocês vão ver eles frequentemente falando da minha aparência, falando dos meus trejeitos, falando da forma como eu trabalho, em detrimento de falar do meu conteúdo. Então a ideia é, você sequer deveria dar atenção para essa pessoa. Eu não deveria nem ser levado a sério. Essa é a tática que eles estão empregando. E é sempre assim, realmente, né? E essa é uma tática de bullying que ela é muito... Cara, ela é comum e ela é mais antiga desde o mundo é mundo, porque é bullying mesmo. Então o cara olha pra você e... vou comentar alguma coisa da sua aparência. Eu passo por isso também. Acho que, de novo, todo mundo que tá na internet passa por isso. Inclusive, eu digo até que a melhor solução pra isso, tá? É nem nós mesmos nos levarmos tão a sério. E isso é uma parada difícil, tá? Isso eu aprendi muito com algumas figuras da internet. Uma delas é o Luigi, que você tem que deixar um espaço pra zoeira, tá? Porque eu acredito que é nessa zoeirinha que a gente tá fazendo aqui, a gente consegue entregar a nossa mensagem. Tá? E aí, o fato da gente deixar esse espaço pra zoeira faz com que, quando esse tipo de crítica aconteça, a gente se importe menos de falar, putz, mano, você tem razão. Né? Acho que você é feio. Eu, às vezes, já respondi comentários assim. A pessoa fala, você devia cuidar de uma parte do seu corpo aí. Aí eu vou e digo assim, cara, foi mal aí, mas isso aí é uma condição médica. Então eu coloco a pessoa numa saia justa. Tipo assim, ela parou de ser só um bullying e virou um preconceituoso. E aí eu tô falando de gente normal, tá? Não tô falando de gente que é só bullying, porque essas aí não estão nem aí. Mas eu acho que a gente tem que deixar esse espaço para brincadeira, para não levar tão a sério, para que a nossa mensagem continue sendo entregue. Tá? Eu acho que, às vezes, a gente erra, a gente que está na internet produzindo conteúdo, tentando ser visto de maneira séria demais. Tá? A gente tem que ter esse casco de que parte da verve da internet brasileira é meio zoeira. Tá? A gente tem que ter esse jogo de cintura. O meu último vídeo caiu como uma luva pra essa tática. Sabe como é que o Ian... O Ian Neves, os comunistas... Chamo de e-bolcheviques. Ele teve como é que é o nome daquele negócio? Burnout? Ele teve burnout de ficar gravar um vídeo de 1 hora por dia. Puta, que otário, mano. Até parece que é só isso. Ele teve um burnout. Eu realmente não tinha visto o vídeo. Cara. Eu não tinha visto o vídeo, foi de primeira. O cara falou, tem um comunista que falou que tá com burnout. Eu falei, por quê? Porque ele trabalhou. Foi você, porque ele falou. Ele trabalhou. Não, e isso aí é tão, assim, pra você que não sabe, você que não trabalha com internet, deixa eu te explicar. Por que os caras da Jovem Pan, por que o MBL fala como se fazer vídeo fosse uma coisa assim, suave na nave? Porque eles são financiadaços. Então, o máximo que eles vão fazer, no sentido de mão na massa, é chegar na frente das câmeras e gravar. Sabe quem vai editar? Não são eles, tá? Sabe quem vai postar? Não são eles, tá? Sabe quem vai fazer esse monte de corte de vídeo? Não são eles. Sabe quem vai subir para trocentas redes? Não são eles. Então, assim, e o compromisso deles, porque vamos fazer uma comparação com o que o Ian tá fazendo, né? Com o que os comunistas também têm feito, que é pegar um vídeo e não só reagir no sentido de falar que é um absurdo, que é uma zoeira e xingar. Não. Tenta trazer um conhecimento a respeito. Eu, em menor escala, faço isso também, mas é tentar trazer um conhecimento a respeito. Isso exige que a gente faça o quê? Que a gente esteja sempre por dentro dos assuntos, trazendo um conhecimento. O que o MBL faz de trazer conhecimento? Nada. Olha o discurso desses caras. O discurso é sempre, chamar os outros de ladrão, tentar apontar alguma coisa para dizer que o problema é o Lula, é o PT, a galera do MBL é só privatização. Então, tipo assim, vocês estão vendo a diferença? E ainda por cima, eles são muitíssimos financiados, enquanto nós, os pobres mortais da esquerda, a gente tá aqui, na força do ódio, lutando para pagar as contas, para poder se manter fazendo, tá? Porque no dia que eu tiver metade do financiamento, metade da grana que o MBL ganha para poder fazer o que eles fazem, meu irmão, vocês vão ver o tanto de vídeo que eu produzo e o tanto que eu vou me informar para produzir ainda melhor. Então, assim, é uma luta desigual e os caras fazem o quê? Desdenho, tá? Mano, o cara trabalhou e já tá com burnout, tá ligado? Com um coque, um óculos, estou colapsando, eu estou fazendo muitos vídeos. Ai. Tô trabalhando demais. Meu irmão, velho. É isso que acontece quando o comunista trabalha um pouco. O cara colapsa, dá burnout. E pra você que não sabe, o que aconteceu, o que ele não tá te contando vazaram os dados do Ian Neves. Vazaram pra internet. O cara recebeu um monte de ameaça no telefone, no WhatsApp. Vazaram os dados do cara. Me diz aí como é que você ficaria se os seus dados vazam na internet pra milhares de pessoas ficarem te zoando. Tá? Esse é o ponto. O Álvaro falando sobre burnout. Eu acho que tem algo de muito valioso de ver ele falando sobre isso em público. Tem uma outra entrevista
Não consegue nem lidar com a internet, já tá com burnout já. Mal começou, já tá pedindo pra sair. No caso do Monark, ele só tá repetindo o que o MBL falou. Vocês acham que o Monark assiste meu canal? Claro que o Monark viu no canal deles. Primeiro de tudo, eu quero esclarecer uma coisa. Se vocês voltarem ao meu vídeo original, vocês vão ver que em momento algum eu disse que eu tava com burnout, gente. Eu não tô com burnout. Eu não disse isso. E sabe por que eu não disse isso? Porque eu não sabia com que eu estava. Toma essa. Agora eu sei, agora que eu fui procurar ajuda eu sei. Mas na hora eu não falei. Eu só falei que eu tava com problemas de saúde mental. Só que tem uma razão pela qual eu acho que eles se apegaram tanto à coisa do burnout. O burnout, gente, é uma doença ligada diretamente ao trabalho. Então, pra eles, a ideia de eu estar com burnout é muito valiosa, porque eles tentaram fazer colar aquela ideia de que comunista não gosta de trabalhar. Vocês conseguiram ver isso, inclusive, na fala do Arthur Duval. Então, novamente, a tática de me descredibilizar. E na leitura deles, ou pelo menos no jogo de cena deles, é porque eu sou preguiçoso, é porque eu sou frágil, é porque eu sou fraco, etc. E ó, isso não é incomum não, gente. Você pode ver, toda vez que um trabalhador reclama de saúde, olha isso historicamente, toda vez que um trabalhador reclama de saúde, é muito natural que o seu patrão, que o seu chefe, que a classe que acredita que é a classe empreendedora, empresária, eles jogam na cara que é preguiça. Eu vou dar minha experiência própria. Quando eu trabalhei em TV local, no meu último momento na TV, eu fazia o meu trabalho, estava fazendo o trabalho de um outro funcionário que tinha tirado férias e eu estava acumulando funções. Eu editava vídeos para as reportagens, eu dirigia um programa de TV e estava fazendo isso por mim e por alguém de férias. E aí quando eu sugeri para o chefe um aumento, sabe o que ele disse? Ele disse que eu estava fazendo corpo mole. Isso não é incomum. Etc, etc, etc. Um dos caminhos que eles têm utilizado para sustentar essa tese é bastante interessante, que é o caminho do comunista ideal. Ou seja, eles criam a imagem de um comunista ideal e contrapõem essa imagem à minha imagem. Você vê as fotos que eles postam, né? Muito prontos para fazer a revolução. Não, você pega aquele Ian Neves, tem um cara que vai ser o Rambo da revolução. E sabe qual é a piada? É que essa moça Débora, que tava no Monark, eu posso estar enganado, tá? E aqui eu deixo um disclaimer aqui pro fato de eu poder estar enganado. Mas tudo leva a crer no discurso dela de que ela se considera cristã. E a figura de Jesus e dos seus discípulos é completamente avessa à figura do líder que ele foi, do revolucionário em vida e espiritual que ele foi. Então, fazer chacota baseado no visual de alguém não é nem de longe a atitude mais cristã que se pode ter. Mas ela fez. E olha como minha camisa tá no mesmo tom do cenário do Monark, hein? É ele. Não, sério, cara, assim, você imagina o Che Guevara, que pegou uma moto, foi lá do sul da América do Sul até Cuba pra pegar em arma e fazer revolução, olhando esse cara. Tá ligado o Pepe Mujica, a história dele, né, cara? Que ele foi preso por 12 anos e tal. E tem um filme muito bom, inclusive, que mostra as torturas que eles sofreram, né? O cara ficou 12 anos, cara, sem ver uma mulher. O cara ficou 12 anos sem ver uma mulher. Como vocês puderam ver, aparentemente, pro Monark, o comunista ideal é o Rambo, o que é muito engraçado, porque o Rambo é o arquétipo do soldado imperialista. Exato. E no caso do argumento do deputado Arthur Duval, do ex-deputado Arthur Duval, deixando bem claro, né, que ele foi caçado, ele faz essa comparação de que o Pepe Mujica passou 12 anos sem ver mulher. O deputado Arthur Duval foi para a Ucrânia para isso especificamente, né? Segundo os áudios dele que vazaram. Ele é o inverso de um comunista, mas de qualquer forma, todas essas falas estão interconectadas. O Mamãe Falei fala do Che, por exemplo. E ele fala que o Che foi para Cuba fazer a revolução. Isso tem duas frentes. Uma é que eles não compreendem como se faz uma revolução. E a outra é que eles imbuem nesses comunistas a visão liberal deles. O que eu tô querendo dizer com isso? Para eles, a revolução é feita por um super-homem que resolveu pegar em armas e acabar com o capitalismo na força do ódio. É isso que dá o cara passar a vida inteira só vendo Dragon Ball e Naruto. Ele acha que é coisa de uma pessoa só. E ainda assim, se a gente for pegar no fio da meada, nem no Dragon Ball, nem o Goku, nem o Naruto, esses caras venceram sozinho, pomba. Um cara ou um punhado de caras, malucos, que são guerrilheiros e que são super-humanos. Já vamos deixar algo bem claro aqui. Quem vai fazer a Revolução Brasileira será a classe trabalhadora brasileira, assim como foi em todos os países que passaram por revoluções, tá? Provavelmente isso será feito, assim como foi nos outros países, na classe trabalhadora organizada na forma partido. Tem uma quantidade imensa de organização que precisa ser feita, tá? Todas as revoluções do século XX contaram com uma organização que durou
anos. Eu preciso dizer outra coisa pra vocês, gente. Comunismo não é só guerrilha. Se sair na rua armado do nada fosse ser comunista, a única comunista do Brasil é a Carla Zambelli. Eu, por exemplo, trabalho com agitação e propaganda, uma parte fundamental da organização comunista. Exatamente. Que é a mesma parte que o MBL faz, só que pro lado da extrema-direita, tá? Então eles sabem muito bem o que estão fazendo. A Soberana, que é a organização que eu faço parte, disputa espaço na internet. E visto o incômodo que a gente tá causando no MBL, a gente tá fazendo isso muito que bem. Curiosamente, o Arthur Duval escolhe o Che, e ele não podia ter feito uma escolha mais infeliz, porque, caso vocês não saibam, o Che era médico, gente. E se tinha uma pessoa que se preocupava com a saúde mental e física do trabalhador, era ele. Inclusive por isso que Cuba tem um foco tão grande na saúde. Agora, o cara assiste diários de motocicleta, acha que sabe tudo sobre o Che, nunca leu uma vírgula que o cara escreveu e usa ele como referência. O exemplo do Mujica também é estranhíssimo, porque parece que ele tá falando que só é comunista quem foi torturado, mas é lógico que não é isso que ele tá falando. O que ele tá dizendo é, comunista que é comunista atende um certo padrão de masculinidade. A questão é essa, e ênfase na masculinidade. Pô, aí o Ian captou mesmo. É bem isso mesmo. Isso é o que eles acham que deve ser um guerrilheiro perfeito, guerrilheiro viril. E quando eu tô falando isso, não é exagero não, tá? Essa galera aí, eles não aguentam nem com as minas do bolsonarista dos clubes de tiro, as namoradas dos caras do clube de tiro. Você manda aquela Juliana Zanata com a florzinha na cabeça. Uma Juliana Zanata, eu pegava 2 catarinenses bravas com uma arma. E sabe qual é uma arma? Eu daria um Lexotan pra elas entregarem pra vocês. É isso. Vocês... Acabou a revolução dessa galera. Pelo amor de Deus. Eu vou falar uma parada aqui. Sabe por que essas minas aí que ele tá falando são tão corajosas? São tão corajosas na internet, gente. E vou além, são corajosas porque são mulheres brancas, gente. Desculpa. Essa coragem aí é coragem de gente que sabe que o Estado vai protegê-lo. Inicialmente pela aparência que tem, na sequência pelo possível poder aquisitivo que tem, sabe? Esse é o discurso. Nisso eu me lembro muito de uma coisa que o Emicida falou numa entrevista, acho que no Roda Viva, se não me engano, onde ele fala assim que, inclusive essa é uma diferença em relação aos homens pretos, a gente teve que aprender a ser ligeiro. Então, assim, essas provocações do homem branco antes de mais nada, para te desestabilizar, para poder conseguir colar em você a seguinte tag, né? Ele é violento, tá? Porque eles já sabem que simplesmente pelo meio argumentativo, eles não vão muito longe. Né? A classe trabalhadora cada vez mais enxerga o que está acontecendo, porque isso dói na pele. Né? Mas, como eles sabem que o alcance deles é mínimo por conta desse modo que eles agem, eles vão para essa taxação para ver se conseguem uma resposta reativa para poder taxar de violento. É isso. Então, é a tal história. Eles podem ser violentos. E na maioria das vezes eles são. Inicialmente com violências psicológicas. Para ver se conseguem um reflexo igual. Para ver se consegue uma resposta igual para poder dizer, tá vendo? Eles são violentos. Porque esse é o discurso que o MBL tem pregado. Né? Esse discurso de que esquerda e direita são iguais. São iguais coisa nenhuma. É uma vergonha esses comunistinhas que surgiram. Os caras tratando mulher com inferioridade na cara dura, sem medo de ser feliz. Eles estão basicamente dizendo, essas mulheres bolsonaristas são mais macho que vocês. Ou seja, pra eles, a macheza é um horizonte do comunista. E não podia estar mais longe da verdade isso. Nosso horizonte é a organização. O horizonte do comunismo não é todo mundo levantar 100 kg no supino, tá? E eu deixei o exemplo mais curioso pro final. Eu fico imaginando, né, a galera que fundou o Partido Comunista Brasileiro lá em 1920, lá, os caras foram lá pra Rússia, pra União Soviética, de trem, tudo zoado, e aí os comunistas de hoje tem burnout porque... eu gravo umas lives. Como esse cara aí não é muito munido de repertório, ele tenta desesperadamente achar um exemplo na cabeça dele, e ele mete os caras foram pra lá de trem. Gente, se pra Rússia de trem, no dia da Revolução tiver trem, vocês não vão poder contar comigo, tá? Trem é onde chega no meu limite. E essa visão deles todos do super comunista fez com que eles achassem uma fala minha muito engraçada. O que a gente pode fazer antes da Revolução Brasileira é buscar ajuda. E eu tô precisando buscar ajuda. Júnior do céu. Não, Júnior, eu não sabia que esses caras eram tão... O cara vai fazer terapia antes de dar um golpe de Estado. Antes de pegarem armas, eles vão no consultório do... Vamos lá. O que a gente pode fazer antes da Revolução Brasileira é buscar ajuda. E eu tô precisando... Ai, meu Deus! Caramba, velho, não dá, mano! Possível. O
que a gente precisa fazer nessa Revolução Brasileira? Um pouquinho de terapia e buscar ajuda. Ah, pelo amor de Deus, velho. Vamos esclarecer um pouquinho o que eu falei aqui? O que eu tava dizendo ali é que a raiz dos nossos problemas de saúde mental, em último caso, é o capitalismo. E nós só vamos solucionar parte desses problemas de saúde mental de maneira definitiva com o fim do capitalismo. Exatamente. Exatamente. Então o que eu disse é, até o fim do capitalismo, o que nos resta é buscar ajuda médica. Eu não tava dizendo pra você procurar psiquiatra antes de pegar em armas, não era isso que eu tava falando. E isso tudo tem um propósito comum, dizer que eu sou frágil demais pra ser um comunista. E ele teve que se afastar do Dessa Letra Show lá ficou um tempo. E por que eu tô falando disso tudo? Mano. Assim, é uma galera Ver muito esses criadores... É muito Essa frágil. galera que o outro falou que vai chegar no poder e que os caras têm um burnout. A revolução... Eu preciso de férias na revolução. Já tá meio chato, é muito vitimismo. Assim, cara, eu nem tenho mais o que falar. Esse cara é um show à parte. Só... Não, e assim, isso literalmente é o famoso machismo tóxico, né? Masculinidade tóxica. Por quê? A gente sabe que, cara, não tem jeito. Se você vive nesse sistema capitalista, em algum momento você vai ter burnout, tá? Em algum momento você vai ter problemas sérios psicológicos, digamos assim. Você vai dar um piripaque, vai ficar biruleibe das ideias. Só que o ser humano, principalmente o homem, ele é pró em mascarar essas coisas. Então o cara vai mascarar muitas vezes, tá? Não tô falando que é sempre, mas muitas vezes no álcool, no remédio, nas drogas. Isso vai acontecer porque isso acontece, tá? Então quando eles menosprezam esse momento que o Ian Neves está passando, o que eles estão dizendo, inclusive, a própria audiência deles se vocês tiverem isso, vocês também serão menosprezados. E aí faz com que essa audiência, que muitas vezes é jovem, que está chegando na vida adulta agora, ao invés de procurar ajuda, fiquem sendo chacotinhas, enquanto estão sofrendo, enquanto estão se ferrando. Assistir esse vídeo sem eu falar nada já é maravilhoso. Ai, preciso de terapia. Letrinhas na tela. É muito difícil a internet. Muito difícil. E vou te falar, o que mais acontece é que esses caras, eles repetem tanto essa história que eles criam na própria cabeça a ideia de que eles foram super machos. Então eles criam, inclusive, um passado que não existiu. Olha, o que eu canso de ver, e eu já tive experiência de ver, gente que eu conhecia assim, há 20 anos. Eu conheci a história do cara. E aí passa um tempo, essa pessoa tá na internet falando de um passado que ele não teve. Mas baseado nesse discurso aí de Deus, pátria, família, temos que brigar, capitalismo, competitividade, coach, acordar às 6 da manhã, ele começa a contar umas histórias que ele não viveu. Por quê? Porque eu tava lá, esse cara era só mais um filhinho da mamãe, filhinho do papai, tá? Então, eles falam de um jeito como se eles tivessem tido um passado glorioso que eles não tiveram, amigo. Não tiveram. Ai. O que eu acho mais interessante dessas falas aí que vocês acabaram de ver é que elas miram em mim e acertam em cheio em todo mundo que tem problema de saúde mental. Exato. Eles já deixaram bastante claro que problema de saúde mental, sobretudo burnout, é coisa de gente fraca que não aguenta, é coisa de gente fresca. Eu queria fazer um relato pra vocês. Quando eu publiquei o meu vídeo sobre saúde mental, eu recebi uma quantidade muito grande de mensagens elogiando a minha coragem. E por que que isso é considerado coragem? O Monark e o MBL acabaram de demonstrar o porquê. Muitas pessoas têm muito medo de falar pelo que estão passando, por medo dessa recepção, por medo de serem humilhados, por medo de serem menosprezados, por medo de serem alvo de chacota, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelas pessoas ao seu redor. Eu vou reforçar isso de novo. Se você tá precisando de ajuda, procure. Você não tá sozinho, você não é fraco, e dizer que você chegou nos seus limites é um ato de coragem. Se você tá preocupado com deixar quem depende de você na mão, se um dia você entrar em colapso, aí sim que essas pessoas vão ficar na mão. Exatamente. E vou além. Homens que não se cuidam da saúde mental, eventualmente, podem se tornar simplesmente homens violentos, que vão descontar essa frustração na esposa, nos filhos, na família. Isso é uma história que a gente já viu acontecer algumas milhares de vezes. Então você precisa procurar ajuda. E no topo disso tudo, eles repetem um argumento muito comum entre a direita. Isso não é burnout, isso é coisa muito burguesa. Burnout é papo de burguesinho. Pobre não tem burnout não, pobre não tem... Ó, isso aqui é baixo, cara. Porque esse é a principal estratégia que muitas vezes... Eu falo isso porque de novo, eu vou fazer correlação aqui com algumas coisas que eu já vivi. Que muitas vezes patrões usam para poder sugar cada vez mais de funcionário. Que é essa de que, o cidadão trabalhador, porque esse é o discurso, né? Que é o discurso que da Atenas falam, que esses caras que estão aí falando no rádio e na TV há muito tempo fazem, que é, quando se fala de estresse, o trabalhador não tem tempo para ter isso, não. Então eles tentam colar na gente, porque todo mundo é trabalhador, de que tipo assim, não, beleza, é isso, eu não tenho tempo para ter isso não, porque eu sou um trabalhador. Só que desculpa, amigo, a doença, inclusive a doença mental,
não tá nem aí pro seu tempo. Ela vai te pegar, ela vai te derrubar. Sabe, você pensa que vai passar ileso? Desculpa, meu amigo, você não vai. Infelizmente, não nesse sistema. Você vai ser pego por isso de alguma forma. E se você não se cuidar, os impactos disso serão cada vez maiores. Burnout não pobre, porque assim, eu descrevi um pouco a minha vida, mas assim, eu não sou o cara que acorda às 5 da manhã pra pegar 3, 4 conduções. Por que será? Um trabalho muito difícil. Trabalha o dia inteiro até a hora do almoço, come um almoço ruim, trabalha à tarde, fim da tarde tem que pegar 3, 4 conduções, volta pra casa à noite, janta com a família, tem que ficar lidando com as crianças, ganha pouco, trabalha tudo isso pra ganhar 2 pau, 1,5 pau por mês, não sabe como é que vai pagar as contas, tá endividado. Esse cara não tem burnout, esse cara não se dá o luxo disso. Então a gente pode concluir esse cara não tem burnout, tá vendo? Até as doenças, não, isso aí é uma doença de elite, isso aí não pode ser. É qualquer outra coisa. Burnout é coisa de burguês e de burguês fresco. Gente, isso é um completo mito. Problema de saúde mental é generalizado na nossa sociedade. A questão é que as pessoas mais vulneráveis não têm acesso ao tratamento. Exato. Porque elas não têm acesso ao tratamento, as suas doenças acabam sendo invisibilizadas. Tem um estudo que o INSS fez dizendo que os acidentes de trabalho estão diminuindo, mas os problemas de saúde mental estão aumentando. O afastamento por questões de saúde mental já é o 3º maior fator de afastamento. Eu vou deixar o link aqui da pesquisa caso vocês queiram ler. Só que eu vou um pouco além. Eu, como sou historiador, eu vou trazer um pouco do aporte histórico aqui. Sempre a classe dominante brasileira taxou a classe trabalhadora como preguiçosa na história do Brasil. Desde sempre. Passando pelos portugueses, chamando os indígenas de preguiçosos. Tá vendo? Isso nem é uma novidade. Vocês estão vendo? Não é novidade. Quando eu correlaciono com a minha própria experiência de trabalhador, o que o Ian tá mostrando aqui na experiência dele de historiador isso é história repetida. Passando pela escravidão, com os escravistas falando que os negros tinham que ser escravizados porque senão eles não iam querer trabalhar. Depois da abolição com a lei da vadiagem, tratando os trabalhadores brasileiros como vagabundos, até depois das migrações do Nordeste para o Sudeste, no qual surge o termo baiano e paraíba. Marco Feliciano estava há uma semana atrás, sei lá, pelo menos há 2 semanas atrás a gente fez um react disso aqui, falando exatamente a mesma coisa sobre o nordestino. É o arquétipo do homem preguiçoso. Isso é histórico. Isso é sempre partindo da classe que não vive do trabalho. Dos aristocratas, dos burgueses, dos empresários, dos latifundiários. E que isso tudo tem a ver com o MBL, no final das contas. O MBL é uma organização que defende os interesses da burguesia e do empresariado. Mas se vocês voltarem ao exemplo que eu dei lá do Renan Santos, caso vocês não saibam, o Renan é um burguês. Inclusive é um burguês bastante endividado e com um monte de processo nas costas. Ora! Por que será? Quer dizer então que esse papinho é porque... A verdade é que todo mundo quer ficar rico. Quem poderia imaginar, hein? Apesar da notícia ser antiga, eu só tô usando pra demonstrar pra vocês como ele é burguês mesmo. E só a minha menção de que isso pode ser um problema generalizado, problema de saúde mental, já incomoda muito o Renan. Então eu decidi falar sobre o meu caso agora, porque talvez alguma pessoa possa me ouvir e também pensar... Eu não tô sozinho, não acontece só comigo. Eu vou fazer uma rede de solidariedade com as pessoas que têm burnout. O que tá acontecendo aqui... Não, eu não vou fazer uma rede de solidariedade. A gente já fez uma rede de apoio. Aproveitando a situação para transformar algo negativo em algo positivo, vocês já ouviram falar do Sameca, gente? O Sameca é o Projeto de Saúde Mental Camarada. É um projeto que oferece atendimento psicológico com preços acessíveis para a nossa comunidade. Cacete. Porra, Ian, parabéns. Agora aí, viu? Só que não só isso, a gente visa também organizar os trabalhadores que trabalham com saúde mental, porque esses trabalhadores muitas vezes são super explorados por convênios e são pessoas extremamente desvalorizadas por discursos que nem esse do MBL. É um projeto que foi concebido pelo Vini, que é o psicólogo e membro militante da Soberana. E esse projeto tem sido muito bem sucedido, é um dos projetos mais elogiados que a gente fez no coletivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram ler mais a respeito. Só pra encerrar isso tudo, eu queria demonstrar a grande hipocrisia do MBL do Monark. Você tá tomando remédio caralho, né? Tô tomando um Rivotril da... É verdade, porque o Kim Kataguiri sofreu disso, ele já falou isso em vários lugares, e não teve essa chacota com o Kataguiri, tá? Vida. Foda, mano. É foda também porque eu sou um político, né? E um político, principalmente no momento de dificuldade, deveria ser uma figura inspiradora, uma figura corajosa, né? Uma figura que reflete as virtudes do seu eleitorado e dos seus ideais e a firmeza e o pulso. E eu sei que não é isso que eu tô passando para as pessoas que me acompanham.
Eu sei que não é isso porque... o fato de você não ter desistido passa um pouco isso, né, cara? Porque eu ainda tô abalado com tudo que aconteceu e que tá acontecendo, e com a perspectiva do que vai acontecer. De certa maneira, também me sinto culpado de, nesse momento de dificuldade de moral baixa, não tá sendo um cara que tá puxando mais, que tá sendo mais firme, que tá levantando mais o moral da galera, porque esse é um dos meus papéis, é uma das minhas obrigações. Eu não consigo fingir estar num estado de espírito que eu não tô. Cara, teve muita gente que veio aqui conversar comigo e falou, pô, como que você não se matou? Essa era a minha maior preocupação. Comigo? É. De eu me matar? É. E o pior é que, mano, eu tô vendo que não era só a sua, cara. Muita gente tava com esse... Porque eu fiquei muito mal. Sim. E aí eu... acho que de maneira bem arrogante, pensei, pô, se eu tô mal, o Monark tem a cabeça menos arrumada que a minha, tá pior. E ó, olha aí como é que é, né, cara? Tipo assim, os caras... Tipo assim, nessas horas a gente vê que é de maldade, cara, porque os caras têm a sensibilidade diante de um problema sério, porque querendo ou não, o problema do Monark também foi um problema sério, no sentido de isso gerar repercussões tão pesadas a ponto de fazer alguém com despreparo se sentir muito para baixo, e inclusive, como o Kim falou, não só ele, como outros pensaram na possibilidade dele fazer uma doideira, né? Então, tipo assim, esses caras, e aí eu vou excluir o Kim aqui dessa equação, mas esses caras Monark, todo o resto do MBL, tem o descaramento de zombar disso. Então, tipo assim, quando é benéfico para eles, pô, sério, isso aqui é trash. Mas quando não é, ou na verdade até quando é, né, porque querendo ou não criticar os comunistas agora é o lance desses caras, aí ó, foda-se o Setembro Amarelo, né? Tenho poucos amigos, cara, mas... Desculpa. Você é um deles, cara. Porra, cara. Você é um deles. Tamo junto, porra. E ver, cara, o quanto a galera foi escrota com você. E eu sequer poder te defender, porque eu precisava me defender. Você tava num momento frágil pra caralho, né? Eu entendo. Foi muito escroto, cara. Olha como os caras são vítimas do próprio discurso. Até onde me consta, o Monark trabalha com a internet, né? Ele não tava falando que eu sou fraco e não aguento a internet? E aí alguém aí pode argumentar que eu não sei quais são as consequências de defender a legalização de um partido nazista em público. E sim, eu não sei. Essa eu dou pra vocês, eu não sei. E no caso do Kim, dá uma olhada como o Renan trata da situação. O Kim, ele passa por graves problemas envolvendo depressão por conta da morte do pai dele. E ele expôs isso publicamente. Mas ele não expôs, eu vou ter um burnout, aí eu preciso tirar férias. Ele expõe e vai trabalhar. Foi trabalhar de deputado. Existe uma diferença enorme, amigos, tá? Eu adoro que a classe burguesa, esses caras, adoram dizer assim, ó, eu também trabalho. Aí qual é o trabalho do cara? O cara é um deputado, ou o cara é um empresário que vai na empresa a hora que quer, quando quer, tá? Que volta pra casa numa puta casa, que volta pra casa num puta carro. Não é o trabalhador que tem que acordar cedo pra estar no emprego às 8 em ponto, porque quando dá 8h01 o patrão dele liga, porque eu já passei por isso. 8h02, um dos meus ex-patrões me ligava e perguntava assim, aonde você está? E eu já, no limiar da paciência, falava assim, aonde é que você acha que eu estou, querido? Às 8h02. Tá? Porque é isso que acontece. Existe essa diferença que esses caras teimam em tentar não admitir. Trabalhador, nós não somos iguais a eles. Eles têm uma vida que nós não temos. Tá? Esses caras estão em outro nível. E quando toda vez que eles tentam fazer parecer que é igual, o que eles estão fazendo é uma covardia, porque eles não vão pegar metade das condições que você vai pegar para ir trabalhar, eles não vão ter que comer aquilo que vocês comem, eles vão ter que se virar com o salário de, como ele falou aí, ó, R$1,5, R$2.000, eles não sabem o que é isso, porque isso aí para eles é o que talvez eles gastem de combustível pro carro, tá? Então existe uma diferença enorme. Trabalha. Realmente ele não é nenhum dos 100 melhores deputados do Brasil. Mas trabalha e não tá reclamando de nada. O que foi isso aqui? A carga, não sei o quê. Não, ele trabalha. E não fica se vitimizando, fazendo... Meu irmão, qual é a carga horária exigida para um parlamentar nesse Brasil? Você sabe que esses caras trabalham aí de terça a quinta, não é isso? Chororô. Lembra que eu falei do ideal de masculinidade? Pro Renan, que é o burguês, sempre bom lembrar, né? O Kim estar sofrendo e não parar é algo a ser admirado. Eu fico imaginando, gente,
Como que o próprio Kim se sente a respeito disso, tendo a sua saúde mental menosprezada desse jeito. E aparentemente parece que isso é meio comum no MBL. Imagina esse moleque trabalhando aqui. Nossa, Não, ele não aguenta 15 minutos. Nossa, ele não ia... Não, primeira canecada que o Renan jogasse nele. Cadê o não sei o que, seu vagabundo? Pô! Ele já... Mano, esse moleque é... Olha como é que os caras tratam os funcionários dele. Olha o nível, irmão. Chorar durante uma semana. Não só eles estão fazendo pouco caso da saúde dos outros, como eles estão naturalizando o abuso no trabalho. Olha só que legal. Eu só queria reforçar um ponto aqui. Problemas de saúde mental são, sim, generalizados na nossa sociedade, tá? São e são muito sérios. E eles acometem mesmo as pessoas que fingem que não estão vendo. Que nem o Kim, que nem o Monark. O MBL, gente, sabe que tá errado. O MBL sabe de que lado ele está. Não tentem argumentar contra esses caras. O que eu tô fazendo aqui é analisar o discurso deles. Pra esses caras, se você tá sofrendo de problema de saúde mental, é porque você é fraco. Eu não esperava que eles fossem demonstrar com tanta clareza de que lado que eles estão. Exato. E essa é uma coisa que nós temos notado aqui. A gente tem feito, toda vez que a gente faz react de alguma parada do MBL, né? A gente inclusive fez ontem lá do Guto Zacarias. Eles estão o tempo todo deixando claro de que lado eles estão. O tempo inteiro, seja através da semiótica, de como eles se vestem, dos símbolos que eles apresentam nos vídeos, dos memes, ou claramente quando eles estão o tempo todo defendendo pautas que são completamente anti-trabalhador e simplesmente burguesia. Vamos privatizar. Então eu quero dizer o seguinte, todo e qualquer comunista vai, sim, prestar atenção em questões de saúde do trabalhador mental e física. Os caras do MBL têm que se apegar a esse tipo de coisa porque eles claramente não estão conseguindo combater a gente no campo das ideias. E pode deixar que a gente vai continuar crescendo, e vai continuar incomodando, e vai continuar ocupando esse espaço e cuidando da saúde mental de todos os envolvidos, tá? Exatamente. Pô, genial esse vídeo. Opa, parei aqui no... Pode pá. Mas ó... Genial, que bom, e espero que quando o Ian volte, ele volte on fire, porque aqui ele brilhou. Lembre-se, se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo todo santo dia.